Paixão de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo Marcos. Logo pela manhã, os sumos sacerdotes, com os anciãos, os mestres da lei e todo o sinédrio, reuniram-se e tomaram uma decisão. Levaram Jesus amarrado e o entregaram a Pilatos, e Pilatos o interrogou. Tu és o rei dos judeus? Jesus respondeu. Tu o dizes. E os sumos sacerdotes faziam muitas acusações contra Jesus. Pilatos o interrogou novamente. Nada tens a responder? Vê de quanta coisa te acusam. Mas Jesus não respondeu mais nada, de modo que Pilatos ficou admirado. Por ocasião da Páscoa, Pilatos soltava o prisioneiro que eles pedissem. Havia então um preso chamado Barrabás entre os bandidos que, numa revolta, tinham cometido um assassinato. A multidão subiu a Pilatos e começou a pedir que ele fizesse como era costume. Pilatos perguntou. Vós quereis que eu solte o rei dos judeus? Ele bem sabia que os sumos sacerdotes haviam entregado Jesus por inveja. Porém, os sumos sacerdotes instigaram a multidão para que Pilatos lhe soltasse Barrabás. Pilatos perguntou de novo. O que quereis então que eu faça com o rei dos judeus? Mas eles tornaram a gritar. Crucifica-o! Pilatos perguntou. Mas que mal ele fez? Eles, porém, gritaram com mais força. Crucifica-o! Pilatos, querendo satisfazer a multidão, soltou Barrabás. Mandou flagelar Jesus e entregou para ser crucificado. Então os soldados o levaram para dentro do palácio, isto é, o pretório, e convocaram toda a tropa. Vestiram Jesus com um manto vermelho, teceram uma coroa de espinhos e a puseram em sua cabeça e começaram a saudá-lo. Salve, Rei dos Judeus! Batiam-lhe na cabeça como uma vara, cuspiam nele e, dobrando os joelhos, prostravam-se diante dele. Depois de zombarem de Jesus, tiraram-lhe o manto vermelho, vestiram-no de novo com suas próprias roupas e o levaram para fora, a fim de crucificá-lo. Os soldados obrigaram um certo Simão de Cirene, pai de Alexandre e de Rufo, que voltava do campo, a carregar a cruz. Levaram Jesus para o lugar chamado Gólgota, que quer dizer Calvário. Deram-lhe vinho misturado com mirra, mas ele não o tomou. Então, o crucificaram e repartiram as suas roupas, tirando a sorte para ver que parte caberia a cada um. Eram 9h da manhã, quando o crucificaram. E ali estava uma inscrição com motivo de sua condenação, o Rei dos Judeus. Com Jesus foram crucificados 2 ladrões, um à direita e outro à esquerda. Os que por ali passavam o insultavam, balançando a cabeça, dizendo: Ah, tu que Destróis o templo e o reconstróis em 3 dias. Salva-te a ti mesmo, descendo da cruz. Do mesmo modo, os sumos sacerdotes, com os mestres da lei, zombavam entre si, dizendo: A outro salvou, a si mesmo não pode salvar. O Messias, o Rei de Israel, que desça agora da cruz, para que vejamos e acreditemos. Os que foram crucificados com ele também o insultavam. Quando chegou o meio-dia, houve escuridão sobre toda a terra, até às 3h da tarde. Pelas 3h, Jesus gritou com voz forte: Eloi, Eloi, lama sabachthani. Que quer dizer: meu Deus, por que me abandonaste? Alguns dos que estavam ali perto, ouvindo, disseram: Vejam, ele está chamando Elias. Alguém correu e embebeu uma esponja em vinagre e colocou-a na ponta de uma vara e lhe deu de beber, dizendo: Deixai, vamos ver se Elias vem tirá-lo da cruz. Então Jesus deu um forte grito e expirou. Vamos ficar ajoelhados neste momento, em sinal de veneração
em sinal também de agradecimento a Jesus pela sua entrega filial, pela sua morte e ressurreição, a humanidade foi lavada do pecado. Façamos agora este momento de silêncio, agradecendo ao Senhor. Nesse momento, a cortina do santuário rasgou-se de alto a baixo, em duas partes. Quando o oficial do exército, que estava bem em frente dele, viu como Jesus havia expirado, disse: Na verdade, este homem era filho de Deus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Amados irmãos e irmãs em Cristo Jesus, estamos celebrando o domingo de Ramos da Paixão do Senhor. Olha bem para o seu ramo. Esse ramo é compromisso. Esse ramo tem que expressar sempre compromisso de ficar unido a Jesus Cristo no mistério da sua paixão e morte. Caminhar com Jesus ao longo de toda essa semana, passo a passo, para com Ele também ressuscitar. Hosana ao Filho de Davi, bendito que vem em nome do Senhor. Hosana nas alturas. Nós ouvimos a liturgia da palavra deste domingo de Ramos da Paixão do Senhor, e de modo muito breve, uma mensagem. Ouvimos o profeta Isaías, terceiro cântico do servo sofredor, escrito séculos antes, mas como não identificar na leitura do profeta o próprio Jesus, a sua mansidão, a sua serenidade, a sua misericórdia, a sua mansidão, sua fidelidade, sua serenidade e a sua misericórdia. Esse servo sofredor foi relido pela fé cristã como o próprio Jesus. E como seguidores de Jesus, no carregar de nossa cruz, nos passos de um servo sofredor que é Jesus, também nós devemos manter viva, apesar de tantas dificuldades, neste ano a dengue, há pouco tempo a Covid, mas a gente tem que manter a confiança, a serenidade, a fidelidade a Deus, haja o que houver, aconteça o que acontecer. Nós somos seguidores de um servo sofredor. Portanto, cristão, de fato, tem que ter, unido a Jesus, maturidade para carregar a cruz e suportar os sofrimentos. Não percamos esta doçura de Jesus, essa mansidão de Jesus, essa misericórdia de Jesus. Segunda leitura,
Esse ramo na mão, esse ramo que acolhemos Jesus, como povo, dias fizeram a aclamação. Noutros dias, poucos dias depois, a traição e a condenação. Nós não podemos repetir o que fizeram com Jesus. Nós queremos fazer a aclamação e nós queremos fazer também a afirmação da nossa aclamação. Entenderam bem? Aclamação e negação, jamais. Aclamação e afirmação, sempre. E essa afirmação a gente vai fazer dia após dia, vivendo o que Paulo falou aos filipenses, nos apresentando Jesus, que se aniquilou, que se despojou, que se esvaziou de tudo, que assumiu a condição de escravo para nos redimir. Ele despiu-se de tudo para nos resgatar, nos reconciliar, para que o Pai o glorifique, para que nossa língua proclame que Ele é o Senhor, para que nosso joelho se dobre somente diante de Jesus. Sim, gosto de olhar para esse ramo e lembrar Filipenses 2, o aniquilamento de Jesus, o despojamento de Jesus, o esvaziamento de Jesus, a humildade de Jesus, que era Deus e não se apegou à sua condição divina. Ele que era Deus, foi humilde. Às vezes a gente não é nada e acha que é Senhor do mundo. O que nós somos? Pó. Na quarta-feira de cinzas nós ouvimos, do pó viemos, ao pó retornamos. Eu creio que domingo de Ramos deve ser para nós uma renovação de humildade. Não precisamos de muitas coisas materiais para ser feliz. Nós precisamos é de Deus. O mundo não precisa de coisas. As pessoas não precisam se empanturrar de coisas, mas se preencher do amor de Deus. Quem a Deus tem no coração, não precisa muito para ser feliz. Mas quando a pessoa é vazia de Deus, vazia espiritualmente, ela vai se entupindo e se entorpecendo das coisas materiais. Isso é doença. Que Deus nos livre de todo acúmulo, de toda ambição, de toda tentação de ser mais que o outro. Por isso, ramo na mão, humildade e imitação de Jesus. Não adianta eu ter o ramo, celebrar domingo de Ramos e não viver igual Jesus. É traição. Então, isso aqui, olha, eu tenho que viver igual Jesus. É fácil? Se você falar que é fácil, você não entendeu nada. Mas se você falar, bispo, é difícil, você entendeu parte já. Quem disser que seguir Jesus é fácil, porque não está vivendo a fé de verdade. Então, não reclamemos. A fidelidade a Jesus tem sempre um preço, a cruz. Por isso, nossa cruz ali, ó, também belíssimamente, singelamente belíssimamente, porque para ser belo não precisa ser cheio de adereços. Na simplicidade desse cenário, um convite. E aqui eu estou entrando no Evangelho. Vamos refletir o Evangelho, claro, não dá para esgotar linha por linha, cenário por cenário, mas Marcos nos descreve sobriamente a paixão de Jesus. E ali a cruz, o pano vermelho, o sangue derramado, o martírio, o verde da esperança e da vida. Sim, esse raminho na mão significa perfeitamente configurados a Jesus no mistério de sua paixão e morte. Perfeitamente configurados. Esse raminho na mão significa quero me configurar a Jesus. Significa isso, configurar a Jesus. Eu quero assumir a minha cruz de cada dia com as renúncias necessárias e segui-lo. Pois ele disse, quem quiser me seguir, não vem de qualquer jeito não. Claro que ele não falou assim, ele falou, quem quiser me seguir, renuncie a si mesmo.
Tome a sua cruz de cada dia e me siga. Ah, queridos irmãos e irmãs, como igreja sinodal que somos, neste ano de oração, preparando o ano jubilar, nós somos chamados a intensificar a oração para viver com fidelidade o carregar de nossa cruz. Dito de modo simples, a senhora vai entender bem, o senhor vai entender bem. Ramo na mão, a cruz às costas. Temos que carregar nossa cruz. A cruz, a glória dos céus é precedida pela cruz na terra. Seria tão bom, né, uma religião sem cruz, mas não seria o cristianismo. O verdadeiro cristianismo passa necessariamente pelo carregar da cruz. E a cruz carregada implica renúncias, sacrifícios, perdão, solidariedade, fraternidade e amizade social, como falou a campanha, falou e fala a campanha da fraternidade. Esse ramo na mão significa que eu acolhi o convite da igreja no Brasil de promover a fraternidade e a amizade social, promover o diálogo, a compreensão, o perdão, a partilha e a solidariedade. Não a toda e qualquer forma de discurso de violência ou coisas semelhantes. Por fim, nessa breve reflexão que você está ouvindo atentamente, nós estamos pouco a pouco mergulhando no amor de Deus. Você também que está participando pela Rádio Vida Nova, você que está participando pelos meios de comunicação social. Eu quero fazer um convite para 3 verbos que eu gosto sempre de refletir na Semana Santa, no Domingo de Ramos. Guarda no coração. Acreditar, contemplar e imitar. Contemplar o amor, aliás, começando, acreditar que Jesus é Senhor. Acreditar no amor de Deus. Acreditar na sua bondade. Acreditar que Ele morreu porque eu sou pecador, para me dar vida. Tudo começa bem quando você acredita bem em Deus. Se você não acredita em Deus, se você não acredita no poder da cruz, nada vai dar certo. Então acreditar, eu acredito que Ele é meu Salvador. Eu acredito que Ele pode mudar o mundo, a começar de mim. Acreditar. Tem que conjugar esse verbo. Eu acredito, tu acreditas, assim por diante. Depois eu falei, contemplar. Essa semana, contemple, leia, reze, participe de tudo que houver na igreja, contemple o amor de Deus. Contemple cada momento na vida de Jesus. O cristão, de fato, é um contemplativo por excelência. Dito de modo mais difícil, é um místico por excelência. Então tem que ter um olhar diferenciado. O Padre Tiago, tenho certeza que nessa semana vai contemplar o amor de Deus. Numa confissão, aliás, você vai contemplar amanhã às 19 horas a graça do primeiro ano de ministério da ordenação. Isso é contemplação, contemplar as maravilhas que Deus opera em nossa vida. Há pessoas que não têm olhar contemplativo, vê tudo mal, tudo cinza, e eu quero um olhar contemplativo. A senhora que é mãe, o senhor que é pai, você jovem, nas escolas, em qualquer lugar, como manter um olhar contemplativo de fé, de esperança e de amor. E o último verbo, de estudo, imitar. Há pessoas que imitam cada pessoa que não tem nada a ver, e até faz marcas no corpo. Se você tem que imitar alguém,
é só Jesus. Uma mãe e um pai tem que falar para o filho: filho, você tem que imitar Jesus, porque o resto não te leva para o céu. Quem leva para o céu é Jesus. Então, imitar Jesus é seguir os passos de Jesus. É pensar, falar, viver, amar, sentir, sorrir, como Jesus, como o Padre Zezinho belíssimamente cantou e canta entre nós. Isso é fundamental. Não perca a sua vida imitando o que não vale a pena. Se tem alguém, e há, a imitar, é Jesus. Como eu falei no servo sofredor, em Isaías, Filipenses 2 e o Evangelho de Marcos, que nos descreve a sua paixão. Por isso, no imperativo, acreditemos, contemplemos e imitemos a paixão e morte do Senhor, para com Ele ressuscitar. Amém. Fica sentadinho, em silêncio, como prescreve a liturgia. Vamos guardar um silêncio. Como estou acreditando em Jesus, contemplando Jesus e imitando Jesus, olhando para o seu ramo. Padre Tiago, ministro ordenado, vem comigo à frente da cruz, representando aqui o Padre Hermes, toda a comunidade, toda a diocese, todo o presbitério, acreditando e contemplando o mistério do amor de Deus.